Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos ensina muito melhor obedecer do que sacrificar. O profeta já dizia ao rei Saul, muito melhor que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Temos que estar cheios da presença daquele que é o elo da perfeição, que nos orienta a manter na devida obediência, aonde através da obediência se cumpre um sacrifício, se exala um aroma agradável. É necessário sempre ter as obras, porque o Senhor nos conhece através das obras. Por isso é necessário demonstrar pelo bom proceder. E a palavra diz, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito, porque é justamente através do Espírito que está sempre a nos orientar, está nos tornando cumpridores segundo as suas orientações, sendo conduzidos pelo Espírito. A palavra que é viva e eficaz santifica e purifica, e o Espírito nos orienta a toda boa obra. Quando não se acata as orientações do Espírito, está sujeito a retroceder. Lembrai-vos do próprio Davi, que ali, por permitir a concupiscência dos olhos, deixou de ouvir as advertências do Espírito e naufragou na fé. Houve um embrutecimento do coração, aonde não se examinava a si mesmo, aonde o profeta Natan, quando o exorta, por parábolas, ele chega a ponto de condenar aquele que fez tal atrocidade. E Natan então o exorta francamente, esse alguém é tu, Davi, onde ele faz a confissão no Salmo 51. Por isso houve consequências. Ele pediu que não fosse retirado o Espírito, assim como ele era aquele que já tinha visto o que é uma pessoa com o Espírito atormentá-lo. Ele tocava a harpa para Saul, para acalmar quando ele estava com aquele espírito a perturbar. Deus usou da misericórdia para com ele, lhe poupando a vida, aonde também ele não retrocedeu. A palavra diz, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias. É certo que tropeçou em alguns pontos, mas o Senhor era para com ele. Assim, quando passou o luto daquela criança, a palavra diz que ele levou aquela mulher para dentro de casa, e o Senhor não agradou disso, mas mesmo assim foi para com ele. Porque nós somos falhos, sempre se tropeça em algum ponto, mas mesmo assim, quando estamos segundo a infinita bondade e misericórdia, quando dependemos dela, o Senhor é aquele que a usa para conosco e nos justifica, nos capacita dia após dia para perseverar, mas jamais usar a graça como motivo para retroceder ao jugo do opressor. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Jamais utilizar a liberdade da graça para retroceder ao jugo do opressor, mas estar sempre caminhando, marchando adiante, sem retroceder, sem olhar para trás, rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre. Aquele que é fiel, aquele que nos mantém de pé, com os joelhos firmes, segundo Ele é a força do nosso braço, a mão poderosa, aonde nos ensina a perseverar sempre nas boas obras, onde muito melhor obedecer do que sacrificar. Quando estamos na devida obediência, o sacrifício se exala um aroma agradável, exalando as narinas do nosso Senhor, porque Ele nos conhece através das atitudes, e nós temos que ser seus imitadores. Mas aqueles que rejeitam e seguem do entendimento de próprios olhos acabam não se desviando do mal, e ele também os conhece. A palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão,
porque se estiveres segundo os filhos de Adão, estão como filhos ilegítimos. Todos aqueles que colocam outro fundamento a não ser o Evangelho estão como filhos bastardos, por rejeitar aquele que podia os fazer filhos, por adoção através do irmão Jesus Cristo. Através dele somos feitos filhos. Ele disse: aqueles que fazem a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, quando o noivo nos conduzir às regiões celestiais com um corpo glorificado do qual ele preparou, e ali haverá o casamento com o marido espiritual. Tamanha honra será coroa para o marido espiritual, a mulher virtuosa. A noiva que está adornada e preparada adentrará as regiões celestiais com o corpo glorificado nas regiões celestiais, aonde ali haverá paz, ali não haverá mais choro, ali só haverá alegria. E assim aqueles que rejeitam e estão na devida desobediência, haverá um lugar também onde haverá choro e ranger de dentes. Assim nos ensina o Senhor, segundo a sua imparcialidade. Onde aqueles que seguem acumulando iniquidade sobre iniquidade, foram-lhes fechada a porta do ministério. Eles batem e batem e não encontram a porta excelente da qual nós abrimos, porque foram advertidos e zombaram daqueles que anunciam em espírito e em verdade. Ainda haverá um remanescente da casa de Levi, que tem o seu nome escrito no livro da vida, do qual estão sendo purificados, assim como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata, assim como o Senhor é aquele que um fogo consumidor esquadrinha a intenção da mente e do coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.